Santa, o domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Hoje Jesus entra triunfante em Jerusalém para cumprir a profecia que dizia que o rei de Jerusalém chegaria num jumentinho, tirado do livro do profeta Zacarias. Jesus então inicia a sua peregrinação até a cruz. O povo o aclama: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Com ramos, com mantos, eles acolhem o Salvador, se alegram com a chegada de Jesus. Há 3 anos Jesus está pregando, há 3 anos Jesus está curando, e agora Jesus sabe que a sua entrada em Jerusalém o indica, o encaminha para a cruz. Ele sabe de tudo o que irá passar nessa semana. Passa tudo por amor de cada um de nós. Ele nos ama com amor eterno, nos quer salvos e por isso assume os nossos pecados, assume toda a culpa para nos salvar. Primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, nos fala do servo sofredor. E esse servo sofredor não tem como não pensar que é o próprio Jesus, porque nos diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Foi isso tudo que aconteceu com Jesus a caminho do Calvário, a caminho da cruz. Mas o que consola é o finalzinho da leitura que diz: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. O Senhor confiou, Ele confiou no Pai que Ele tanto amava, e no Pai que tanto o amava, e o tanto que nos ama também o Pai. Tem um amor incondicional por cada um de nós. Quando fala-se do servo sofredor, nós lembramos de Jesus, não é? Que se esvazia de si para a nossa salvação. A carta aos Filipenses nos fala sobre isso também, a segunda leitura. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Fazendo-se obediente. Ele foi obediente a Deus. Passou por sofrimento, passou por dor, mas não desobedeceu a Deus. Viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Veio para nos salvar, não para julgar, não para condenar, não para apontar. Quantos que Jesus salvou, quantos que Jesus restaurou, quantos que Jesus fez com que se sentissem amados, que voltaram a conviver em sociedade. Quantos leprosos curados por Jesus, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam afastados, excluídos, se sentiram gente novamente. E Jesus com isso nos ensina a se aproximar daqueles que estão excluídos, daqueles que estão longe, daqueles que estão afastados. Por isso o Papa Francisco tem nos dito muito de uma igreja em saída, de uma igreja que vai ao encontro daquele que precisa ouvir a palavra, daquele que precisa de Jesus. Então que essa Semana Santa, meus irmãos e irmãs, possa nos ajudar nesse sentido, a mandar uma mensagem, a compartilhar algo bom, tudo aquilo que temos postado nesses dias, a encaminhar essa Santa Missa, por exemplo, hoje. Pode ser que uma pessoa precise dessa palavra, pode ser que você vai ser o canal da graça de Jesus, porque você encaminhou essa palavra, enviou uma mensagem positiva, não é? Diante do tempo que nós estamos passando, dessa pandemia, quantas mensagens negativas, quantas mensagens de destruição, de morte, não é?
vamos ser um pouco mais positivos também. Vamos ser esse sinal da ressurreição. Hoje Jesus entra em Jerusalém e o povo o aclama, o acolhe como rei. Só que na Sexta-feira Santa nós vamos ver, e no Evangelho de hoje nós já vimos também, que o povo depois crucifica Jesus. Fez todo o bem, passou pelo mundo fazendo bem, e o que ele ganha do povo? A cruz. Mas ele sabia que ia passar pela cruz, ele sabia que ia passar por esse momento de sofrimento. Então humanamente ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? E muitas vezes na vida nós dizemos isso também, diante de um sofrimento, diante de uma dor. Mas isso nós vamos refletir na Sexta-feira da Paixão. Hoje celebramos também a Paixão do Senhor, mas a mensagem que quero dizer a cada um de nós hoje é para abrir o coração, abrir as portas, as janelas da nossa casa, para que Jesus possa entrar. Vamos receber o Senhor. Ele quer entrar na nossa casa, mas é preciso abrir o coração. Será que o nosso coração está aberto para a palavra de Jesus, para a presença de Jesus nessa semana tão importante para nós? Não é que é a Semana Santa, uma semana que a gente é convidado a rezar mais, não é deixar de ser aquele cristão morno, né? Que não agrada a Deus um cristão morno, não agrada a Deus. Não é dizer que é cristão e vem só na missa, não basta, é preciso rezar mais, é preciso ter uma vida de oração na nossa casa, de oração e de testemunho, né? Dessa vida que é seguir o Senhor, dessa vida cristã que é se aproximar de Jesus cada dia mais, de aproximar não só com as palavras, não só com o conhecimento, mas fazer com que as pessoas olharem para nós, também experimentem Jesus. Esse é o grande e o maior desafio de todos nós. Assim como Jesus passou por sofrimentos e dificuldades, sobretudo agora nessa semana, em que ele vai até o Calvário e ali é morto na cruz, nós também, minha gente, vamos carregar muitas cruzes na vida. Pode ser que alguns de vocês que estejam nos acompanhando agora, nesse momento, esteja passando grande dificuldade, esteja carregando uma cruz enorme, muito pesada. Pode ser. Ou pode ser que você passou isso há pouco tempo, pode ser que você esteja com o coração apertado porque perdeu alguém muito querido, pode ser que você esteja com o coração apertado porque ou você ou alguém que você conhece está fazendo um tratamento muito sério de saúde. Pode ser que você tenha alguém internado, pode ser que o seu casamento, a sua família esteja passando por um momento de dificuldade. Vamos confiar, vamos pedir forças ao Senhor, porque, como nos diz a primeira leitura, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Não vamos nos deixar abater, não vamos perder o ânimo, a fé, a coragem de seguir Jesus. Vamos abrir o nosso coração, pedir a Ele a sua graça, a sua bênção. Como eu disse de manhã, lembrando a irmã Luizinha, uma irmã que ajudava os coroinhas lá em Junquerópolis, na paróquia Santo Antônio, onde eu nasci, fui batizado e cresci, e ordenado padre também. A irmã Luizinha dizia assim: toda vez que nós pecamos, nós estamos pregando Jesus mais uma vez na cruz. Então, que essa palavra que ela me disse quando eu tinha 12 anos, e ainda fica no meu coração, possa também ficar no nosso coração. Lembrar que todas as vezes que nós magoamos alguém, machucamos alguém, todas as vezes que a gente não é um sinal do céu aqui na terra, nós estamos mais uma vez crucificando Jesus. Como diz a primeira leitura também, logo no comecinho do livro do profeta Isaías, o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. A nossa língua tem que proclamar as maravilhas do Senhor. A nossa língua precisa consolar com palavras de conforto aqueles que estão abatidos, tristes, desanimados. Tomemos cuidado com a nossa palavra, com a nossa língua, às vezes felina, língua venenosa, que machuca, que mata. Vamos pensar com carinho nisso.
porque o Senhor nos deu o dom de falar para proclamar a sua palavra, para proclamar as suas maravilhas. Olha que nos diz a leitura, escrita muito tempo antes do nascimento de Jesus: o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, não palavras de destruição, não palavras de morte, não é? Sobretudo nesse tempo em que a vida precisa ser mais leve, pessoas querem tornar a vida mais pesada. A cruz já é pesada por si, mas existem infelizmente pessoas que querem que a cruz fique ainda mais pesada. Não queiramos pessoas assim, desse tipo, perto de nós, porque faz mal, nos faz adoecer. Peçamos a cura dessas pessoas também, que podem ser que os exames de saúde, os exames clínicos estão excelentes, mas a alma está na UTI. Por quê? Porque não aprendeu do coração de Jesus. Hoje o Papa nos disse o seguinte, hoje, lá em Roma, ao terminar a missa que ele celebrou, ele disse assim, ó: Jesus toma a sua cruz, ou seja, assume o peso do mal. Que tal realidade implica? O mal físico, psicológico, sobretudo espiritual, porque o maligno se aproveita das crises para semear desconfiança, desespero e discórdia. Olha, quando a gente vê algumas situações dessa, quem semeia desconfiança, desespero e discórdia, não é de Deus, é do maligno, como diz o Papa hoje. E nós, o que devemos fazer? Pergunta o Papa. Ele diz assim, ó: a Virgem Maria, a mãe de Jesus, que é também sua primeira discípula, nos mostra de que maneira ela seguiu seu filho, tomou sobre si suas próprias perdas, seu sofrimento, escuridão, abatimento, e percorreu o caminho das pessoas, mantendo a lâmpada da fé acesa em seu coração. Manter a lâmpada da fé acesa no nosso coração é o grande desafio também para nós. Com a graça de Deus também nós podemos fazer esse caminho que Maria fez, de manter a lâmpada da fé acesa. O Papa ainda continua lembrando que ao longo da via sacra diária, a via sacra do cotidiano, nós encontramos os rostos de tantos irmãos e irmãs em dificuldades, que a gente não passe diante de alguém que passe dificuldade. Deixemos que o coração seja movido pela compaixão e nos aproximemos. Olha o Papa dizendo para que a gente, sobretudo nessa semana, mas não só, ao longo do ano, que a gente se aproxime, não passe adiante de um necessitado. No momento como o Cirineu, poderemos pensar, por quê? Logo eu? Mas depois descobriremos o presente que foi cuidar de alguém, ajudar o necessitado, dizer uma palavra de conforto, de ânimo. Então que Nossa Senhora, que sempre nos precede no caminho de fé, nos ajude a viver bem essa santa semana. Abra as portas do seu coração, abra as portas da sua casa, transforme a sua família nessa semana. Que o Senhor nos ajude, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.